Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou aqui para mostrar um pincel super curioso. Este Simpson, que é o Simpson Major, na versão Super Badger. Está aqui o Major, está aqui o símbolo da Simpson e aqui a dizer o Super Badger e a letra A. E aqui em cima o A to Unscrew. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Ali, podem ver. Pincel super curioso e que pode ser usado de duas formas diferentes. Vem com esta cápsula, com esta tampinha aqui, para se ficar guardado. Ele está aqui dentro, o pincel. Vocês conseguem ver? Pincel super curioso e um pincel pequenino. Hoje, para este escanhoado, vou usar aqui este creme da Botti, o Botti Shaving Cream, com óleo essencial de sândalo e shea butter. E vou usar esta Gibbs 13, montada com uma Trito Platinum. Mas é só para vos mostrar o que vou usar. E vou acabar aqui com este Old Spice White Water. Estás curioso com este pincel? Fica por aí que eu já volto. E cá chegou de volta. Antes de mais, obrigado por teres ficado aí desse lado. Sabes que é sempre um gosto ter-te aqui a assistir aos meus vídeos. E já agora, porque não deixas um like, subscreve o canal e ativas o sininho para estar sempre a par das últimas novidades. Mais uma vez, aqui está o pincel, o Simpson Major Super Badger. Um pincel que não se vê. Eu nunca tinha visto nenhum aí nos canhoados do dia. Normalmente os colecionadores que têm isto aqui não mostram muito. Pincel super curioso porque vem aqui com esta pecinha aqui para guardar o pincel. Ele tem aqui o A to Unscrew, desaperta-se ao contrário. Eu até acho que tem alguma lógica. A pessoa pode pensar assim, isto aqui com um pincel em inglês, os ingleses gostam de ter as coisas todas ao contrário, parafusos plugados, roscas esquerdas e tudo isso. Podia ser ao contrário, mas até acaba por ter alguma lógica. Porquê? Eu fazer isto aqui é como se estivesse a apertar um parafuso e o parafuso a entrar por aqui dentro. E na realidade, eu se desapertar, ele agora prendeu. O que é que eu vou fazer? Por isso é que tem aqui o A to Unscrew e aqui o A. Eu faço isto, rodo neste sentido e o que é que vai acontecer? Eu vou pôr aqui o dedo para ele não cair, vou pôr assim, puxar isto para aqui, exatamente, e pôr aqui a mão. Reparem, o pincel vai começar a ir ali para o fundo. Viram? Ele está aqui. Pode-se usar assim, desta forma, vem aqui, eu tenho aqui uma rosca, está este cabo aqui, nesta cor, nesta resina a imitar marfim, e aqui está o pincel. Um pincel pequenino, com um design altamente inovador. Isto tem um nó de 17 mm, com um loft de 38. A altura do cabo são 78, disto aqui, 78 mm. E este pincel todo, quando montado ali, tem 116, torna-se um pincel grande. Eu não usei com aquilo, usei só assim, porque achei que era melhor. Porquê? Pelo que eu vi, isto é para ser usado desta forma. Para quê? Eu agora aperto de forma normal, e ele chega aqui, acaba por prender, neste momento está preso, e é para ser usado assim. Isto acaba por ser um pincel de viagem, porque este copinho aqui acaba por proteger o pincel e de alguma forma deixá-lo mais utilizável, para ser mais fácil de o usar desta forma. Eu não o usei só com este cabinho aqui. Vou desapertar. Isto acho que não é tão prático usar assim, vou pousar aqui e deixo aqui o pincelzinho. Pelo Super Badger, supostamente o melhor da Simpson, um pelo bastante macio, ele está aqui sequinho, nota-se mais duro um bocadinho, supostamente este pelo não é tratado, não me parece ser, ou se tem tratamento tem muito pouco. Podem ver aqui o pincel que ele é lindíssimo, mas também é um pincel pequenino. Eu vou aqui buscar outro para poder mostrar. Reparem que eu tenho aqui o Simpson e tenho aqui um SOC, um de 24 mm. Podem ver aqui a diferença entre um e outro. São pincéis totalmente diferentes. Já nem vou buscar um Chubby, porque senão é uma estupidez do caraças meter um ao lado do outro. Podem ver aqui um 17 e um 24, as diferenças que eles fazem. Desculpem, antes de mais o barulho que possam ouvir aí do vento. Vou molhar aqui o pincel.
já estava aqui sequinho. Tenho usado nestes últimos dias, até para poder mostrar, poder perceber melhor como é que ele funciona. Reparem aqui, 17 mm. Por incrível que pareça, faz aqui alguma retenção de água. Apesar de ser pequenino, ele é um pincel, eu vou acabar por limpar aqui, é um pincel bastante denso. Embora para este tamanho tem aqui muito pelo, se calhar algumas marcas com 24 mm têm tanto pelo como este aqui, fica mais aberto e torna-se bastante mais a flop e com bastante menos backbone. Este pelo mais denso, em 17 mm, acaba por ajudar a dar aqui algum backbone. Isto aqui, por exemplo, num pincel com 24 mm, a mesma gramagem de pelo, a mesma quantidade de pelo, iria certamente deixar isto aqui extremamente mole e até muito difícil de ser usado. Vou buscar aqui um bocadinho do creme super cheiroso, tirar aqui um bocadinho. Já feito. Um bocado a sair. Vou fechar. Vou beber aqui um bocadinho de chá. Hoje é um chá de cidreira e mel. Vou dar aqui o pincel, está aqui um bocadinho. Não o deixei de molho, como eu tenho usado nestes últimos dias, o pelo acaba por estar até algo hidratado, sem haver grande necessidade de deixar o pincel de molho. Ele estava seco, mas tenho usado várias vezes, acaba por o pelo ainda ter alguma hidratação lá. Vou escorrê-lo e vamos lá então começar a usar. Este pincel é pequenino, o cabo pode não ser o mais fácil de ser agarrado. Esta rosca que aqui está poderá até não magoar, mas ser um bocado desconfortável. Vamos lá. Eu adianto desde já que foi uma surpresa. Eu estou aqui a espalhar e depois vou ler aqui a minha cábula com algumas informações que eu retirei. Estas informações eu até costumo retirar antes de usar sequer, não costumo, tiro sempre antes, medidas e essas coisas. Por acaso até costumo tirar as informações do fabricante e depois costumo tirar eu as próprias medidas. Neste não tirei e ali no outro também não. Principalmente assim, portanto costuma ter umas medidas bastante diferentes. Podem ver aqui o creme já todo espalhado. Está aqui espalhado, vou acrescentar aqui um bocadinho de água. E aqui um bocadinho também, sem ser. Eu, reparem, fiz isto e agora sacudi para tirar o restinho que aqui tinha. Podia ser a mais. Vamos lá aqui começar aqui com movimentos circulares. E vou lendo aqui umas coisinhas. Este Simpsons Major, na versão Super Badger, eu penso, e pelo que vi, fiquei com a ideia que não existe outra versão de pelo para este pincel. É um pincel que foi pensado para ser um pincel de viagem e foi projetado para oferecer conforto e eficiência durante as viagens, sem comprometer a qualidade do barbear. Pá, eu, ao ver isto aqui ao início, não compraria nem arriscaria comprar um pincel deste valor. Isto aqui custa 130 libras, mais ou menos. Ou seja, isto comprado cá na Europa é capaz de andar pelos 150 euros. Pincel carote, claro que se consegue sempre alguns descontos, mas vamos dizer assim, 130 euros. Um pincel de diâmetro 17 é muito dinheiro. Continuando aqui a ler. As especificações principais deste pincel, como dizia lá no site, eram
O Major possui um design de turnback, onde o cabo se desenrosca para proteger as cerdas durante o transporte, garantindo a ventilação adequada. É todo aberto, como podem ver, aqui por baixo, é todo aberto. Isto é quase um monóculo aqui e deixa o pincel respirar. Não é mal pensado de todo. Diz aqui também que ele é equipado com cera de texugo Super, a Super Badger, o Silver Tip, são reconhecidas pela suavidade e capacidade de criar uma espuma rica. E é verdade, as cerdas Super Badger, o pelo Super Badger, cerdas, não deixam de ser umas cerdas, não são as cerdas suínas, são cerdas de texugo. Este pelo Super Badger é conhecido por ser um pelo muito bom. Cada vez mais têm aparecido aí uns pelos às vezes um bocadinho mais tratados e não com tanta qualidade, eles parecem umas gel tips nas pontas, mas isso é do tratamento, o que é pena. Porque eu acho que um pincel deste valor poderá ter um pelo o mais natural possível. Para mim, para os meus gostos pessoais. As dimensões, a altura total quando montado aqui neste cabo, que eu não vou usar hoje, tem 116 mm de altura, com um loft de 38 e um diâmetro de nó de 17 mm. Isso, como diz no site, pesa 82 gramas. Não é 82 gramas com isto, deve ser com isto aqui, certamente. Isto aqui acaba por ter praticamente o peso do pincel. O pincel é muito pequenino, é um pincel muito leve. O material do cabo diz aqui que é fabricado em resina, com imitação de marfim, como eu já tinha dito, proporcionando uma durabilidade e estética clássica. A estética sim, a durabilidade. Estes cintos não são reconhecidos quando em alguns casos o pelo começa a sair e eles não são reconhecidos por ter os cabos mais resistentes. Quando só metem água para retirar o pelo, os cabos até partem. O que é uma pena, há muitos outros aí por aí fora que aguentam. Já me aconteceu num DR Harris, tinha um cabo idêntico a este material, também me partiu. A um amigo também me partiu um Simpson por acaso, mas já me partiu um Ever Ready, o que foi uma pena, fiquei super triste, mas valia ter pegado no Dremel e ter tirado aquilo tudo. Diz aqui que inicialmente este pincel foi desenvolvido para o explorador himalaio, o Major Victor Beeching, e este Major combina a formalidade e a tradição dos Simpsons, sendo ideal para quem busca qualidade em viagens. Há muita gente que até opta pelos sintéticos, e eu entendo pela parte de secar. Eu normalmente não me preocupo muito com isso, meto dentro de uma caixinha, até tenho ali uma caixinha que leva a máquina, o pincel, e até em vez de levar vários, leva aquele, e siga, sempre a andar. Se estiver em viagem, certamente estará num hotel, no hotel está lá um secador, ar frio, seca-se rápido o pelo, não há qualquer tipo de problema, sempre foi isso que eu fiz. Claro, se for uma semana para um sítio, é isso, já levo 2, dependendo, se for de carro levo 2 ou 3, não faz diferença. Se for de avião, levo 1 e chega, não há qualquer tipo de problema. Como eu já tinha dito, o preço deste pincel são mais ou menos 130 libras, não é um pincel barato, pincel pequenino. Por aqui mais um bocadinho de água. Ele é muito suave por pontas, tem bastante backbone. Eu pensei que ele não fosse ter backbone nenhum devido até este diâmetro, mas esta densidade de pelo proporciona um backbone mesmo muito bom. Nunca pensei que este pincel fosse trabalhar tão bem e que me fosse dar tanto gosto usá-lo. Não é de todo um pincel que vai esfoliar muito a pele, não arranha nada, não pica nada. Muito bom de ser usado, podem ver, a Simpsons até diz que se deve usar movimentos de pintor. E ele aqui com os movimentos de pintor espalha muito melhor a espuma. Do que reparem aqui como é a espuma, como está aí. Como está aqui a cara, e reparem, eu vou começar a fazer isto,
parece que se vê mais a pele. Olha. Ele solta super bem a espuma, claro que demora um bocadinho mais a fazer a espuma porque é um pincel pequenino com nó 17. Eu também não estou muito habituado a usar nós tão pequenos, normalmente uso pincéis bastante maiores. Mas é um gosto do caraças usar isto. Agora reparem numa coisa, como o cabo é pequeno, como o nó é pequeno, a própria forma do cabo leva a que a espuma comece a sair. Sem qualquer tipo de problema, aqui. Está feito, está aqui o pincel super carregado com aquele bocadinho de creme, espalhou super bem aqui a espuma sem qualquer tipo de dificuldade, mas claro, demorou um bocadinho mais porque é um pincel com um nó bastante pequeno. Vou agora cortar a barba e espero por ti já e a seguir para as minhas considerações finais deste Simpson Major Super Badger. Fica por aí. E cá estou de volta, aqui barbinha cortada. Uma delícia. E agora acabei por não usar o aftershave ainda, depois no fim de cortar o cabelo uso o aftershave aqui. Tinha aqui a pele que está um mimo super bem cuidada. Simpsons Major, vou buscar aqui a pecinha, Simpsons Major na versão Super Badger, como diz aqui. Ou seja, isto é uma versão, um silver tip, um Super Badger. Pincel super curioso, com um pelo de topo da Simpson, e penso que é um bocado disse Policen, mas se disse peço desculpa porque é Simpson. Um cabo pequenino, pincel pequenino, diâmetro 17, com loft 38 mm. Não se costuma ver pincéis deste tamanho, pincel que demora um bocadinho a fazer-se a espuma, por ter este nó pequeno, mas tem um pelo de imensa qualidade. Reparem aqui na densidade do pincel. Ele é pequenino, mas tem uma densidade brutal. Eu arrisco-me a dizer que se calhar deve haver alguns 24 que têm a mesma quantidade de pelo que este tem. Claro que mais alto um bocadinho, isto depende também do que se quer. E este aqui, ao ter esta altura e este diâmetro, com esta quantidade de pelo, dá-lhe aqui alguma firmeza que eu tanto gosto. Não esperava que o pincel tivesse tanta firmeza como este aqui. Isto acaba por ser um chubby mais pequeno um bocadinho. O chubby tem quase 30 mm, este aqui tem 17, vamos dizer, tem quase metade. Pincel que trabalha extremamente bem mesmo, tanto nos movimentos circulares como nos movimentos de pintura. Não é o mais rápido a fazer espuma, como seria de esperar, por causa do seu nó pequenino. Eu gostei mais até de o usar assim nos movimentos de pintura, parece que liberta a espuma com mais facilidade, é mesmo muito bom. Como eu disse, ele não guarda aqui a espuma dentro do nó, solta bastante bem a espuma, trabalha super bem, fala super rápido. Tem uma particularidade que eu não gosto, que é a espuma, devido à forma aqui do cabo, começa a descer muito facilmente para aqui e é fácil uma pessoa colocar aqui um bocadinho de produto a mais porque estamos habituados a pincéis maiores. Tem esta particularidade de vir aqui com esta tampinha e reparem o que é que acontece a este pincel. A pessoa faz isto e está o pincel guardado. Aqui está, vou deixar aqui o A para o marmelado. Aqui está, deixem ver, está certinho, sim senhor. Podem ver aqui. Pincel super curioso, pode ser assim pousado, que ele segura para se guardar. Em viagem está aqui isto que protege. Depois em uso podemos usar só o pincel, ou então vou apertá-lo aqui. Então, isto é ao contrário, exatamente, estou a apertar o parafuso para ele entrar aqui para dentro do buraco. Aqui está, e depois podemos usá-lo assim desta forma. Eu não usei porque acho mais cómodo usar o pincel com aquele cabo pequenino. Aqui torna-se um cabo bastante maior, mas para quem quiser ter luxo nas suas viagens, poderá estar aqui um pincel
custa à volta de 130 libras, vamos dizer 130 euros, que é sempre mais um bocadinho, apesar de ele estar à venda em Itália, na House of Goodfellas. É um pincel carota, mas um pincel super luxuoso, super bom de ser usado, com este cabo imitação de marfim típico da Simpsons. Pá, um pincel que me surpreendeu mesmo muito. Eu vou deixá-lo assim fechado, eu vou deixá-lo aqui aberto a secar, bem seco, e depois vou entregá-lo ao dono. E resta-me desde já agradecer ao Diogo pelo empréstimo deste pincel, que eu sinceramente nem o conhecia. Muito obrigado, Diogo, e obrigado a ti por estares a ver este vídeo. Espero que tenhas gostado, e agora eu gostava de ver a tua opinião sobre este pincel. Achaste-o curioso? Comprarias este pincel ou não? Não estou a falar só pelo preço, porque 130 euros por um pincel deste tamanho, se calhar poucos vão comprar, mas gostavas de o ter, gostavas de experimentar. É com uma diferença muito grande usar este pincel ou usar um Simpsons, o Chubby em Super Badge ou outro qualquer, devido ao seu tamanho. Podes pensar que este pincel vai trabalhar mal, mas na realidade ele vai trabalhar super bem. Foi um gosto para mim conseguir usá-lo e tenho pena de não o ter ali, mas na realidade é muito dinheiro para um pincel deste tamanho e na realidade para qualquer tipo de pincel. Obrigado por teres visto e até à próxima.